Qual é a verdadeira função do gestor comercial? E por que, se essa função for mal desempenhada, a cultura pode comer a estratégia no café da manhã? Vem comigo! A verdadeira função do gerente comercial e por que ele planta a estratégia, ele planta a cultura nos negócios. Vamos entender que um gestor que não faz o seu papel correto é igual àquela frase: a cultura come a estratégia no café da manhã. Vem comigo e conheça hoje qual é a verdadeira função de um gestor de vendas. Toda empresa que define quem vai ser o gestor de vendas, ele deve ser a pessoa que mais ou que melhor desempenha a tarefa comercial, trabalho de vendas. Então, ele sabe para onde a empresa deve seguir, ele sabe o que ela deve fazer e simplesmente deve ser o exemplo a ser seguido. E ele é o tutor da estratégia de vendas. E o que é um tutor da estratégia? Ele é o guardião, é aquele cara que provê, provedor, ele é o radar de novas ideias. Então ele é o cara que vai organizar todo esse departamento comercial com novas ideias. E quais são essas ideias? Quais são esses processos? São pelo menos 5 que o gerente comercial deve desenvolver. Equipe comercial. Ele tem que dar a direção para a equipe. Para onde que a equipe vai esse mês? Ele tem que definir as metas, ele tem que definir o processo, foco de atuação, para onde que a gente vai, para onde a gente deixa de ir. Ou seja, ele tem que dar a direção, ele tem que falar para o pessoal que é por aqui que tem que seguir. Concorrentes, o que ele tem que fazer? Ele tem que observar o movimento dos concorrentes, tem que ficar ligado, seja nas cotações, seja com conversa com clientes ou informações que ele obtém no mercado, ele precisa saber o movimento da concorrência. Clientes, ele precisa exatamente saber se a equipe, se a empresa está resolvendo, atendendo às necessidades desses clientes, desses prospects. Por quê? Se não atender a necessidade, o cliente simplesmente vai lá e troca o fornecedor, né? Então, se o gestor comercial não entender, não guardar essas informações, exatamente ele vai ficar afadado a ter um caminho de insucesso. E fornecedores, ele tem que desenvolver parcerias. Geralmente, fornecedores são fontes inesgotáveis de informações, seja ela de produtos, de tecnologias, de melhoria de processo e também dos seus concorrentes, porque geralmente o fornecedor fornece para várias empresas do mesmo segmento. Existem fornecedores éticos, aqueles que não abrem informação nenhuma, porém o gerente tem que conversar com todos os fornecedores e alguma vez ou outra o fornecedor acaba soltando algumas pérolas, algumas informações que são muito importantes dentro do cenário. Então, é importante ele ter esse contato também com os fornecedores. O que se pensa assim, o gerente de vendas cuida de vendas. Sim, mas ele necessita conhecer os fornecedores para que ele possa então saber a origem de matéria-prima, ele poder conhecer um pouco mais de forma abrangente o mercado. Autodesenvolvimento. Aqui, nesse quinto tópico, o gerente comercial, o gestor de vendas, ele tem que buscar se desenvolver melhor do que a equipe, ele tem que ser o melhor vendedor, tem que ser o melhor negociador, ele tem que ter conhecimento, ele tem que saber exatamente o que ele está fazendo. E se ele não se desenvolver, se ele não trabalhar a sua mente, o seu intelecto, ele provavelmente vai ficar para trás. E você deve conhecer muitos gestores comerciais que faz muito tempo que não faz um curso, que não lê um livro, que não busca novas informações e a empresa acaba penando e acaba sofrendo, né? Por isso que aqui no comecinho a cultura come a estratégia no café da manhã. Então, se por acaso o gestor comercial ele não guardar pelo menos esses 5 elementos, tem muito mais, tá? Mas esses 5 principais, ele souber o que a direção, o que dá para a equipe, ele conhece o movimento do mercado, as necessidades dos seus clientes, ele busca saber realmente se a empresa está atendendo às necessidades, seja ele perguntando, falando com vendedores
com os próprios compradores, os clientes, ou fazendo pesquisas, né? Contratando empresas para fazer pesquisa. Fornecedores, parcerias, né? Você acaba descobrindo muitas coisas no mercado e autodesenvolvimento. Então, esse conjunto de 5 elementos aqui, eles conseguem ter uma abrangência quase que total do que o gestor tem que fazer. Obviamente que agora a gente vai detalhar aqui no vídeo essas informações mais focadas. Mas assim, vamos pensar. O gestor comercial, ele trabalha entre 8 e 10 horas por dia, alguns 12 horas por dia. Então, o que acontece? Geralmente ele tem muito pouco tempo. O gestor comercial ele tem muito pouco tempo para trabalhar essas coisas importantes. O que ele faz? Ele deveria fazer menos reuniões, mas vamos olhar o que acontece hoje. A maioria das reuniões serve para discutir problemas. O gestor comercial, ele praticamente não se faz presente em reuniões, a não ser para fazer o quê? Discutir os problemas de sempre. O gestor comercial faz isso. É importante discutir os problemas? Sim, é importante discutir. É importante resolver os problemas. É importante dar uma solução para os problemas. O detalhe assim, que você deve conhecer, eu também conheço, empresas que toda reunião se fala da mesma coisa, já fazem 5 anos, 10 anos, e nada se acontece. Mas olha só, o nosso preço está caro, não sei o que, e não sei o que lá, e porque o concorrente, porque o frete, porque o preço, porque a embalagem, não sei o que e tal, e fica se discutindo, e o gerente comercial parece que é um causador de problemas. Na verdade, ele tá reportando várias situações, e parece que a fábrica, o restante da empresa, faz vista grossa, dizendo, não, isso aqui não é assim, o vendas tem que arrumar, tal e tal. Não estou defendendo o gerente de vendas, mas o que acontece muito assim, a direção da empresa pede um negócio para o gestor de vendas, ele também não consegue atender, ele também não consegue fazer, isso não é um mês, isso são 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, os problemas sempre voltam a acontecer, ou eles nunca saem de moda. E as reuniões são pouco produtivas, sim. O que acontece muitas vezes assim, né? Começa uma reunião 9 da manhã, aí entra uma pessoa, de repente chega o diretor às 10, depois chega mais não sei quem lá às 10h30, 11 horas chega mais uma pessoa, e o assunto se rediscute 5, 6 vezes a mesma coisa. Detalhe, você já fez a conta aí, diretor, presidente da empresa, sócio da empresa, ou o próprio gerente comercial, quanto custa uma reunião? Qual é o custo de uma reunião? Para você entender, né? Muitas vezes a gente faz conta da energia elétrica, da lâmpada desligada na sala, daquela cadeira e mesa velha que você usa há 15 anos já na sala, e você não tem problema de usar uma cadeira e uma mesa velha, não tem problema nenhum, mas assim, às vezes ali, eu não vou comprar uma cadeira nova, uma mesa nova, um computador novo, porque isso custa. Só que aí o pessoal que está na sala de reuniões tem um salário médio de R$30 mil. Aí vai 5, 6 pessoas nessa sala de reunião, todo dia, 3, 4 horas. Quanto que está custando essa sala de reunião? Não é o físico, são as pessoas. E qual é o custo para a empresa de não se tomar as decisões e não se resolver os problemas definitivamente? Porque de repente possa ter problemas aí que não são resolvíveis, certo? Ou coisas que não são fazíveis, né? Entre aspas aqui, né? Assassinando o português. Ou seja, são situações que a empresa muitas vezes tem que mexer no ego, no posto, no cargo de alguém, e isso acaba tendo problemas. Então é melhor não resolver o problema. Muitas vezes a empresa familiar acaba se não se resolvendo problemas, as reuniões são pouco produtivas, se discute os problemas de sempre, o gerente comercial está no meio desse entreveiro, dessa situação toda, dessa bagunça, e no fim as reuniões acabam não acontecendo de forma produtiva e o gestor de vendas está participando talvez 2, 3 horas por dia só de reunião. E menos é mais análise. O que falta para o gerente comercial? Encontrar e desenvolver meios para novas oportunidades. Praticamente, como ele ficou em reunião, ele vai ficar depois tabulando, analisando alguma situação, e ele não vai conseguir fazer isso. Mas o que ele precisa é participar de menos reuniões, as reuniões serem mais eficazes, e ele ter mais análise, encontrar e desenvolver os problemas, encontrar e resolver os problemas, encontrar os gargalos na área comercial e entender os números do negócio. Isso aqui é uma coisa que diria assim que é difícil para o gestor comercial entender os números, que geralmente existem erros de tabulação, falta de informação, limitação das informações, restrição das informações, e o gerente comercial acaba sendo vendido, né? Ele fica vendido lá com pouca informação ou com a informação torta,
ele não sabe se o cliente está dando lucro, o produto está dando lucro ou prejuízo, né? Não sabe muitas vezes o resultado. Alguns gerentes comerciais também não têm maturidade para saber qual é o resultado, porque ele vai querer fazer com que o lucro seja cada vez menor, mas muita gente mesmo, poderia ajudar muito a empresa se ele soubesse aonde é o caminho do lucro, né? E aonde realmente ele poderia atacar com mais responsabilidade, com mais foco. Então, menos é mais para o gerente comercial, para que ele não coma, né? Que a cultura não coma a estratégia no café da manhã. Se você tem uma ideia boa, o gerente comercial tem iniciativas legais, ele tem uma experiência legal que ele veio de outra empresa ou de outro segmento, ele quer trazer uma novidade, mas ele acaba ficando muito em reunião e pouco em análise. Isso é fato e você tem que reduzir, gestor comercial, diretor, o número de reuniões e, obviamente, substituir o tempo por tempo de análise, reflexão e avaliação das coisas. E isso deve ser mexido no processo. Por quê? Porque o processo do gerente comercial, né, a função do gerente comercial é realmente trabalhar no processo, para que a rotina seja melhor, ou seja, o fluxo de trabalho seja mais produtivo. O gerente comercial, ele é um arquiteto do departamento comercial. Ele precisa definir exatamente o que deve ser feito. Então, por exemplo, se ele não definir qual é o fluxo de trabalho e outra coisa, regras, limites, fazer isso, fazer aquilo, muitas vezes vendedores ficam soltos, equipes de venda ficam soltas, sem uma atenção do gerente comercial, isso não é só na área comercial, né? Volto a falar, é o nosso assunto, o nosso foco do QCHAP é a área comercial, mas isso se aplica praticamente em todos os departamentos da empresa, né? Do administrativo ao produtivo, todos eles têm essa situação de processo, fluxo de trabalho, né? Regras e limites para se estabelecer. Muitas vezes esses limites não são estabelecidos e aí o vendedor acaba fazendo muita coisa que depois vem a ser anulada pelo gestor e aí envolve cliente no meio. Vou dar um exemplo, por exemplo, o vendedor acabou fazendo uma promessa para o cliente lá de prazo de entrega para poder tirar o pedido, mas depois acabou se focando que isso não seria desse jeito, né? Não poderia ser entregue o produto ou naquela situação específica que o cliente pediu e não se definiu bem as regras e os limites e acabou se fazendo alguma coisa que depois tem que ou o gerente ir lá se explicar para o cliente ou realmente ficar sempre tapando o buraco aí criado pelo departamento comercial porque ele não tem as regras bem definidas. Metas, outra situação, é definir bem os objetivos. Muitas vezes as metas são definidas apenas na correria, mais 10%, mais 15%, mais 20%, sem uma avaliação criteriosa. E aí a gente volta para o menos é mais aqui, você vai saber que o tempo do gestor ela é muito precioso, por mais que o gestor trabalhe 10, 12, 15 horas por dia, ele acaba não conseguindo avaliar bem, porque muitas vezes ele cuida de 20, 30, 40 pessoas e ele não consegue definir as metas de acordo com o que ele gostaria. Então, obviamente que primeiro se cria esse tempo de qualidade para o gerente de vendas para depois ele pensar no processo. Outra situação, treinamento. Ele deve ser o professor da equipe. O gerente de vendas tem que ser um dos caras que mais conhece do negócio. Seja ele de produto ou de vendas. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, de produtos. Ele precisa saber das informações técnicas. Então, o que seriam as informações técnicas? Os benefícios diferenciais e recomendado para. Então, quais são os benefícios dos nossos produtos? Quais são os diferenciais em relação à concorrência? Recomendado para tal. Muitas vezes o que acontece? O professor, nosso gerente comercial, nosso supervisor comercial, diretor comercial, ele faz isso na hora que o vendedor entra na empresa e depois nunca mais ele treina sobre essas três situações aqui. E aí, o que acontece? O treinamento de produto ele é muito importante, né? Qual que é a solução que a gente está entregando? Vamos dar uma revisada, vamos dar uma explorada para ver se o vendedor está falando, está fazendo, porque isso não está acontecendo na prática. Deixa eu só mudar aqui o nomezinho. Acabei de ver. Pós-vendas. O que acontece com pós-vendas? Então, ele também tem que ensinar como o vendedor deve resolver problemas. Nem todos os problemas são necessários passar para o setor de qualidade, para o setor financeiro, etc. Então,
mais do que resolver problemas, ele deve trabalhar para que o vendedor evite criar problemas. Então, essa situação é importante ele saber, olha, os problemas são resolvidos dessa maneira, mas para evitá-los nós temos essa situação. E rotineiramente o vendedor tem que passar por um treinamento pelo gestor, ou gestor, se de repente não souber tudo, também não é obrigado a saber tudo, deveria, mas não é obrigado. O que acontece? Ele deve procurar apoio com o setor técnico, etc., para poder realmente discutir isso e tratar o mal pela raiz. O que acontece muitas vezes, aquela reunião que eu comentei lá no começo, é para resolver problemas. Não são trabalhados para evitar os problemas. Como se evita problemas? Então, tem que se pensar isso na hora de treinar a equipe. E novas vendas. Como o pós-vendas pode resolver e criar uma nova venda. Então, isso acontece, às vezes uma reclamação do cliente ou um retorno depois que o cliente comprou um produto. O que ele pode fazer? Ele pode recomendar para um amigo, ele pode recomendar para uma outra empresa, ele pode recomendar para um outro departamento da empresa do cliente, e assim por diante, ou fazer uma venda complementar. Então é muito importante um gestor fazer esse trabalho de ensinar a fazer pós-vendas e informações técnicas. Diria para ti hoje que praticamente 70% dos vendedores talvez não conheçam tecnicamente o que eles vendem. E 80% dos vendedores não praticam eficazmente o pós-vendas. E o pós-perdas? Isso aqui quase ninguém. Pós-perda seria o quê? Como recuperar clientes inativos. Então, exatamente quando você tem aqui sobre um produto que deu problema ou que de repente você mudou a qualidade e perdeu o cliente por causa do produto, o vendedor tem que saber como levar isso e de repente o cliente comprou o produto errado, deixou de comprar e você vai lá e vende o produto certo. E você reativa o cliente. Então, como fazer isso, né? De um limão, uma limonada. É importante isso dentro do departamento comercial, o gestor de vendas ensinar, né? Ele sim, professor, ele deveria dedicar pelo menos metade do tempo dele ensinando as pessoas, porque ele aí vai começar a multiplicar o conhecimento dentro da empresa. Só que, vamos voltar a falar, o tempo gasto da forma errada acaba não sendo dedicado da forma certa, e a cultura come a estratégia no café da manhã, sim. Outra situação é a questão de ser o professor de vendas, negociação. Aí tá, tem a cotação, tá, o que acontece? Negociação. Ele precisa estabelecer os limites e também ensinar as tais pegadinhas. Quando o cliente compra gato por lebre, quando ele compra produto com uma edição errada, por exemplo, o cliente vende lá um rolo de 40 metros e o concorrente vende com 36 metros. Então ele fala, beleza, se você quiser um rolo de 36 metros, eu também te vendo. É claro que não se pode falar mal da concorrência, mas se você medir o nosso produto e os dos semelhantes, a gente vai saber que a nossa tem uma maior medida, maior aderência, peso, resistência, sei lá o que você vende aí. O que acontece é que o vendedor muitas vezes está negociando e ele só está pensando no preço. E muitas vezes tem situações porque às vezes o cliente aqui está pedindo um preço, mas o gestor de vendas fala, beleza, está precisando de um preço. Negocia com ele, negocia um prazo diferente, negocia um volume um pouco maior, negocia um item a mais. Quer dizer, muitas vezes só você vem pedir preço. Por quê? Porque não foi ensinado da maneira correta. Olha, mas aí você como gerente comercial, pois é, eu ensino esse pessoal, mas eles não querem fazer, são acomodados. Ensina novamente. Uma criança, ela precisa ter limites, ter regras, e você precisa acompanhar. Então, assim, o vendedor nada mais é do que ele precisa de um pai, ele precisa de um gerente. Se o vendedor tivesse todo o conhecimento e experiência do gerente, ele seria gerente, não seria vendedor. Então, entenda isso, gestor de vendas. Você precisa realmente ser o tutor, você precisa cuidar dessa equipe, trazer essa equipe para ti e você poder fazer um trabalho de mentoria, né? de avaliação, de análise, de orientação, né? De coaching de vendas para os seus vendedores, porque é ali que são as vaquinhas leiteiras. Esse pessoal vai trazer um leite de qualidade, né? Um leitinho de qualidade, que seria uma venda de qualidade, ou uma venda podre, porca, que você vai ter que só ficar se justificando para a diretoria depois porque que não atingiu a meta, porque o faturamento não deu certo, porque houve devoluções, porque a margem ficou tão baixa. Isso tudo é porque o gestor de vendas acaba não tendo tempo e acaba não focando o seu tempo, não priorizando o seu tempo em ensinar os vendedores a negociar, por exemplo. Outra situação, atendimento.
Isso aqui acontece assim, muitas vezes, postura profissional. Vou dar um exemplo. Tem uma empresa que o vendedor recebe um e-mail. Até quanto tempo eu tenho que retornar um e-mail? Quando o cliente pedir uma cotação, o que você precisa responder? Então, assim, não é que tem que robotizar o negócio, não é que todas as pessoas não possam fazer do seu jeito, mas assim, existem informações que representam a empresa. Então, um vendedor deve atender o telefone muito parecido com o outro. O vendedor, por exemplo, tem que dizer bom dia, boa tarde. Quando ele mandar um e-mail, ele tem que fazer algum questionamento. Ele não pode simplesmente responder para o cliente em cima sem tirar uma dúvida. Não se pode prometer uma coisa que não pode ser cumprida. Você não pode perdoar uma coisa que o mentiroso acaba tendo desvio de conduta, sendo mau caráter. E isso acaba se refletindo no espelhamento na equipe. Então, se o gestor comercial ele não tem uma postura profissional, ele não tem uma postura de atendimento adequada, isso vai se refletir na equipe. Então, muito cuidado ao escolher um gestor comercial, porque muitas vezes o cara é inteligente, mas ele não tem uma postura profissional. Ele acaba não representando os anseios da empresa. E a cultura acaba comendo a estratégia no café da manhã, no almoço, na janta, em qualquer das refeições. Então, é importante essa parte de treinamento. A gente dedicou bastante tempo agora falando sobre treinamento, mas essa situação do processo é o núcleo do negócio. Se o processo estiver errado, toda venda vai estar condenada. Então, o processo de vendas, o processo da função do gerente de vendas é muito importante aqui. E qual que é a conclusão que a gente quer deixar aqui? O que é o gerente de vendas? Então, o gerente de vendas atualmente, o que é atualmente um gestor de vendas, qual que é a tarefa dele atualmente? Fica a maior parte do tempo em reunião, sendo cobrados pelos resultados que eles não conseguiram entregar. Então, se você olhar de 9 a cada 10 empresas, você vai ver um gerente de vendas 8 da manhã na sala de diretoria justificando por que deu um problema, por que não aconteceu, por causa disso, por causa daquilo, e as reuniões se repetem semana após semana, mês após mês, ano após ano, acontecendo isso. Por quê? Porque, às vezes o foco dele está em fazer a reunião, em trabalhar em cima da reunião e não em cima do processo. A outra parte do tempo, ele está fazendo relatório para essas mesmas reuniões. Então ele acaba tabulando informações, ele acaba catando informação no sistema, perdendo o tempo precioso dele, dedicando tempo. Claro, ele precisa fazer, porque ele precisa apresentar para a diretoria dados, informações, relatórios, que a diretoria está querendo essas informações. Porém, isso aqui um assistente poderia fazer, mas o que acontece é que a maioria dos gestores comerciais é que fazem, elaboram esses relatórios e acaba sendo prejudicado porque ele acaba matando o tempo dele em cima disso aí também. Então, no tempo que sobra, ele vai ficar liberando pedido. E geralmente, assim, o horário dele é das 8 às 6, ele vai começar a liberar pedido 5h30 até as 8 da noite. E isso acontece em grande parte. Então, ele para analisar fora do horário do expediente. Ele não teve tempo durante o expediente de fazer nenhuma análise. E onde ficou o processo? O processo ficou para outro dia, ficou para outra semana e assim por diante. Então, ele precisa. O que deve ser um gerente de vendas? Ele precisa ser o planejador, ele precisa idealizar, dar a direção. Para isso, ele precisa de tempo para avaliar processo, metas, estratégia, cultura, treinamentos. Ele precisa planejar. Ele precisa também treinar, ele precisa ter tempo para preparar a equipe nos gargalos. Ele precisa ser um destravador de roda. Pensa isso, se ele destravar a roda, hoje ele destravou a roda de contato com o cliente. O pessoal fazia 200 contatos por dia, falava só com 20 clientes. Como que ele pode fazer 100 contatos e falar com 40? Essa é a cabeça do gerente. Precisa pensar como é que faz. Não, quanto mais contato, quanto mais a pessoa ligar, mais ela consegue falar com o cliente. Será? Será que não tem processos melhores? Será que realmente tem que dar tanta volta para chegar no contato com o cliente eficaz? Bom, e quando contatar também não conseguiu cotação. Falou com 20, mas conseguiu cotação só com 5. O que aconteceu com as outras 15? Ele está analisando, ele está preparando a equipe. Será que foi uma abordagem? Ele senta do lado do vendedor para saber realmente, olha, vendedor, eu preciso ver como que você está trabalhando, eu preciso te mentorear, eu preciso avaliar o seu trabalho. Isso praticamente não acontece. Por quê? Porque o gerente está em reunião. E ele precisa trabalhar ativamente para dar fluidez. Tá? E aí vem uma situação importante. Se ele trabalhar ativamente para dar fluidez ao processo comercial, ele vai ter um processo melhor, ele vai gerar novas ideias, porque as pessoas internamente, seja vendedor, seja outros departamentos,
podem colaborar muito com a empresa, se ele começar a dar ouvidos para isso, se ele começar a canalizar o seu olhar para essas novas ideias, buscar ferramentas no mercado onde possam lhe ajudar nos processos, nas ideias, no planejamento, nos relatórios para a diretoria. Então, existe muita ferramenta boa no mercado, uma delas é o K-Sharp, e existem todas as outras que também podem ajudar muito a empresa a alavancar seus resultados. Porque não dá para ficar só no Excel, relatório do sistema cinza lá, aquela telinha cinza quadrada que tem que sair de um módulo para o outro, pegar um faturamento num, número de clientes no outro, assim por diante, e ele acaba perdendo horas e horas para poder gerar relatórios. Esse apoio contínuo e presença é o que há. Se ele der um apoio contínuo e estar presente no departamento comercial, porque se ele está na sala de reunião, ele não está no departamento comercial. Entenda assim, o gerente de vendas está na empresa, mas ele não está acompanhando o processo. Ah, mas isso é o supervisor comercial. Tudo bem, você quer chamar de supervisor uma função do gerente, não tem problema. O detalhe é assim, quem é que está acompanhando o dia a dia? Quem é que vive o dia a dia de vendas? Porque se o gestor somente ficar na sala dele esperando, aguardando liberação de pedidos ou reclamações, ele vai ficar em depressão, porque ele só vai fazer um trabalho repetitivo, exaustivo e talvez que não agregue muito valor para a empresa. Ele não está colocando o potencial dele, aquele potencial que foi contratado, para analisar as coisas. Ele simplesmente está perdendo muito tempo com rotinas e processos que não estão agregando valor à empresa. E, mais uma vez, a cultura como a estratégia no café da manhã. Deixa eu voltar aqui para minha tela. Então, voltando aqui. O que o gestor comercial, o que o gerente de vendas tem que fazer para dar certo? Ele precisa organizar o seu tempo de uma maneira que ele tenha menos reuniões, mais análise e mais mentoria, mais treinamento com a equipe. A partir do momento que ele está acompanhando melhor o dia a dia da equipe e não só liberando pedidos e não só tabulando informações para a alta gestão, para a diretoria, ele vai ganhar muito tempo e a empresa vai ganhar muito dinheiro. Então, se você, que é um gerente comercial e gostou desse conteúdo, por favor, compartilhe, curta. Você que também não é gerente, que quer ser gerente, você também pode compartilhar e curtir. E nos vemos no próximo vídeo.